は海賊王になる男だ。Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e eu estou aqui com meu parceiro Leonardo. E aí galera? E no vídeo de hoje nós vamos ter aquele clássico review de capítulo 1030, que dividiu opiniões aí na comunidade de One Piece. Literalmente. Muita gente gostou e muita gente achou meio duvidoso, mas aqui a gente vai dar a nossa opinião sobre esse capítulo, que foi um capítulo sensacional, embora nós tenhamos algumas ressalvas. Mas antes de começar o vídeo, comentem aí embaixo o que vocês acharam desse capítulo, pra gente ver se a nossa opinião bate com a de vocês. E agora, sem mais enrolação, bora direto pra esse capítulo. O capítulo começa bem longe na batalha, num salão onde estão Apoo e Drake. O Apoo ainda não morreu. A princípio eu fiquei até surpreso, porque mesmo depois de tantos golpes e lutas, o Apoo ainda tá ali, intacto. Também é estranho imaginar como eles chegaram até ali, já que eles estavam lutando até um pouco tempo atrás. E a gente também não teve nenhuma cena de como eles foram parar ali, do que aconteceu pra eles estarem naquela conversa. Mas eles estão ali conversando como se nada tivesse acontecido, e junto a 3 Numbers que ainda não tinham aparecido. E é curioso que eles parecem um pouco com os 3 samurais do flashback da Yamato. Mas ainda assim eu acredito que é só uma coincidência visual, eu acho que não tem nada relacionado aos samurais propriamente ditos. E o tema da conversa é sobre uma aliança que Apoo decide formar com Drake, já que ambos não pertencem a nenhum dos lados dessa guerra. É cobra engolindo cobra, meu amigo. Porque sinceramente eu nunca vi um bando pra se trair tanto como o do Kaido. A todo momento isso acontece, seja a bagunça que o Queen fez com os próprios soldados, quanto as atitudes do Apoo, do Hawkins e de tantos outros personagens. E sabendo da índole do Apoo, não dá pra confiar nem um pouco, e a gente acaba não vendo se o Drake realmente aceita, mas alguns personagens já estão se movimentando pro pós-guerra, já que ambos os lados dessa guerra vão ficar fragilizados. A gente vê que a CP0 já tá interessada nisso, até mesmo com os navios da marinha fora de Wano, e agora o Apoo e o Drake. Ou seja, além do resultado da batalha, o clima também tá tenso sobre o que vai acontecer após ela. E então a cena muda pro grupo de Nami, Usopp e Otamaiki, e eles dão de cara com o motivo do porquê eu achei parte desse capítulo um pouco fraco em relação ao roteiro. Eles veem a metade inferior do Kinemon correndo por aí, como foi lá em Punk Hazard. E depois de encontrar a parte deles que não consegue ouvir porque não tem ouvidos, mas consegue falar, o Usopp parte dali pra ajudar a Okiku e o Kinemon, que estão muito felizes naquela sala onde eles ficaram. Vamos lá galera, isso pra mim escancara um dos maiores problemas de One Piece, que é o que todo mundo já conhece, de ninguém morrer na obra. A gente não ficou muito surpreso ou criou expectativa em cima disso, porque pra quem já leu One Piece há muitos anos sabe bem que o Oda não curte matar os personagens. É só lembrar do Pell lá em Alabasta, que literalmente levou uma explosão atômica e saiu tranquilo como se nada tivesse acontecido. Mas ainda assim, acredito que não seja um defeito só desse mangá, mas como dos shounens em geral. É triste e anticlimático porque tirou o peso de um dos melhores capítulos de Onigashima, que foi o momento que Kaido acerta Kinemon com o Kanabo, e que Kinemon aparentemente tinha matado Kanjuro numa cena que realmente finalizava o personagem. Dava uma conclusão muito emotiva pro arco dos dois. Aquele capítulo foi espetacular. Mas tudo bem, todo mundo imaginava que o Kim não morreria ali, mas ainda assim era só deixar ele apagado para que no momento a Nami e o Usopp esbarrassem com ele, o que uma hora iria acontecer. A desculpa de separar o corpo dele foi meio desnecessária. Por mais que ele não tenha sido colado literalmente pelo Law e o Oda tenha usado esse recurso, ainda assim é um pouco forçado, já que o Kaido cortou exatamente no ponto que o Law dividiu o Kinemon em dois, então isso é meio que suspeito. Isso eu acredito que seja até para criar mais um plot twist na guerra que liga a Kanjuro, que nós esperamos que realmente agora tenha morrido de uma vez, já que Kim corta fogo e de alguma forma vai com certeza se erguer e cortar esse demônio que foi criado por Kanjuro, e isso ainda pode abrir uma brecha para Hiyori junto ao Denjiro, que ainda não tiveram destaque nessa guerra, enfrentarem e vencerem Orochi de uma vez por todas. Isso é claro se Yamato com os poderes de gelo não esbarrar com esse tal demônio antes, mas ainda assim isso abriria brecha para finalmente ela estar cara a cara com Kinemon. Vamos ver que fim vão levar esses acontecimentos. E nesse momento nós temos um panorama geral do que está acontecendo em Onigashima. Vemos rapidamente Momonosuke tentando desesperadamente criar as nuvens. E é bom lembrar daquela possibilidade que a gente falou no capítulo que foi mencionado esse poder e essa obrigação agora do Momonosuke, de ele possivelmente carregar Onigashima nas costas, assim como o Oden fez com os bainhas no dia de sua execução. Isso, além de ser uma saída extremamente plausível para essa problemática que foi criada pelo próprio Oda, daria a motivação que o personagem precisa para evoluir. E é claro que ele não precisa necessariamente segurar Onigashima sozinho, ele pode criar algumas nuvens e junto delas ele conseguir levar Onigashima em segurança de volta a Wano. E nós também vemos Onigashima chegando mais próximo da capital. E rapidamente a gente tem um quadro da Robin e do Brook correndo no meio do exército entre as chamas, e a CP0 agora tá se movendo. Eles desistiram de fazer o review da guerra.
E essa cena é curiosa porque agora parece que eles estão muito próximos ou já estão na mesma sala que o Brook e que a Robin, pelo efeito sonoro que tá se passando nos quadros e pelas próprias chamas que aparecem perto deles. E nosso caro amigo Isaac, que Deus o tenha, já tinha mencionado há bastante tempo aqui no canal, e eu também acredito que é uma coisa que com certeza vai acontecer. O Brook vai acabar enfrentando a CP0 para salvar a Robin, já que ele não teve tanto destaque até agora na guerra. Ele não teve um inimigo ao qual ele enfrentou no 1 a 1, e eu espero que realmente aconteça. E vai ser uma luta interessantíssima, porque eu quero ver muito a evolução do Brook desde o Holy Cake pra cá. Afinal, ele bateu de frente com a Big Mom. O Brook merece uma batalha digna. E no final dessa página tem um diálogo muito interessante que linka com o nome do capítulo. O nome do capítulo é Ecoa a impermanência de todas as coisas. E isso é a citação de um verso de abertura do poema épico Eiki Monogatari, que é um relato épico sobre a luta de dois clãs, Taira e Minamoto, pelo controle do Japão no final do século XII. E essa citação faz a referência à queda pelo orgulho do clã Taira, o clã dos samurais que derrotou os descendentes imperiais de Minamoto em 1161. E isso simbolizava a impermanência dos Eiki. A família Taira plantou sementes da sua própria destruição com seus atos de arrogância e orgulho, que os levaram à sua derrota, que é justamente o que é falado no fim dessa página. As forças dos Kozuki e os Yonkous vão ser eliminados por sua própria arrogância. Isso também funciona com a narrativa do próprio capítulo, já que o Orochi, Apu e Drake, e também a CP0 estão pensando no fim dessa batalha, quando ambos os lados estiverem fragilizados e não puderem mais lutar. Isso combina perfeitamente com a citação que é feita no capítulo. E continuando nessa mesma página, nós vemos que os demais estão lutando na guerra, como Marco, Izou e Kawamatsu. E então a página finaliza com um quadro sensacional do trio monstro enfrentando Queen, Kaido e King. Eles realmente estão lutando e pelo visto Sanji não está mais fugindo, cara. Eu não vejo a hora de ver a luta desses três. E detalhe, nesse quadro nós podemos ver o Luffy na mesma posição que ele usa o Gear 4 Boundman, porém ele não está transformado e a mão dele está com hack e emanando um tipo de fumaça, como se tivesse sido recoberta por fogo. O Oda já deixou claro várias vezes na obra que o Luffy pode usar alguma transformação em algum momento que use fogo em seus punhos, o que faria até uma referência ao seu próprio irmão Ace. E nessa luta contra o Kaido nós precisamos que o Luffy use algum tipo de transformação mais poderosa do que as que ele usou até agora na obra, porque o Kaido está em outro nível dos inimigos que ele enfrentou, e até porque o próprio Luffy já usou fogo contra o Kaido, tanto no primeiro golpe que o Luffy dá no Kaido que faz dano nele, quanto num golpe que o próprio Kaido desviou com o receio de causar realmente um dano real nele. E enquanto nós vemos finalmente Yamato correndo para a sala do arsenal de Kaido para tentar salvar a todos, o Orochi tá falando várias coisas sobre a guerra e sobre as possibilidades que ele tem de derrotar o Kaido e os aliados dos Kozuki. Mas um detalhe interessante nessa cena do Orochi é que podemos ver lá no fundo um fazão. Então isso reforça a ideia que Hiyori pode estar próxima de Orochi e vai finalizar a última cabeça que falta. Porque a Hiyori tem diversas relações com o fazão, inclusive a roupa dela, o conto de Momotaro, e isso a gente fala nesse vídeo aqui que tá passando na tela pra vocês. E seguindo nós vemos um ataque destruidor da Big Mom, o Ikkoku que joga Kid pra longe, e finalmente nós voltamos pra essa batalha de Kid, Law versus Big Mom. Enquanto a Mama tá indo com tudo pra cima do Kid, a gente vê um pequeno flashback e ele é sobre o despertar das Akuma no Mi. E ok, eu esperava uma apresentação melhor sobre os poderes dos dois, foi algo muito rápido. Eu não esperava ver o despertar tanto do Kid quanto do Law em um pequeno diálogo em alguns pequenos quadros. Até porque no fim a gente fica sem saber quando eles exatamente despertaram os frutos, ou quando aprenderam, ou em que momento treinaram isso. Acredito que o Oda deu alguma explicação no futuro sobre isso, e eu também acredito que se Kid e Law conseguiram, pra mim, já tá bem claro de que o Luffy também vai despertar o seu fruto ou tá bem próximo disso. Ambos nesse flashback falam que usariam de último recurso e é muito conveniente porque eles poderiam ter usado isso lá no telhado quando ainda estavam em 5 contra os Yonkou, mas eles falam que só usariam isso em último recurso já que gastaria muita energia. E cara, o LoL tá parecendo um Kakashi. E então já temos a primeira apresentação do poder do LoL. Ele agora consegue colocar o Rune, ou Ki-Rune como ele chama, na sua espada e em demais objetos e superfícies, eu acredito. E falando sobre isso, tanto o despertar do Kid quanto o de LoL respeitam as Paramécia. Por quê? O despertar dos Paramécia que nos foi apresentado por Doflamingo consegue usar as propriedades da fruta em objetos inanimados e no próprio ambiente. E tanto o LoL quanto o Kid fizeram exatamente isso, só que o LoL usou especificamente em sua espada e o Kid mais à frente usou na própria Big Mom. Então esse tipo de despertar ainda tá seguindo a lei, mas eu ainda assim imagino como seria em grande escala, como por exemplo o do LoL. Imagine se ele conseguisse controlar todo um ambiente da forma como ele quisesse, sem a necessidade de criar um grande room como aquele. O LoL acabaria se tornando praticamente um deus em qualquer batalha que ele tivesse. E nesse momento ele usa o Anesthesia em sua espada, colocando o room nela, e ele perfura a Big Mom pelas costas, no pescoço dela. Cara, isso aqui foi bem tenso, embora não tenha feito dano justamente com isso, que é como ele fala. Essa incisão é inofensiva, mas o Ki-Rune influencia seu corpo de outras
outras maneiras. E aí ele dá um Wave Shock, um golpe por dentro da Big Mom que faz ela sangrar. E é bem interessante notar que o LoL é o primeiro personagem que conseguiu fazer a Big Mom sangrar dessa forma, sem precisar que ela tivesse fragilizada daquela forma. E foi sensacional, é isso que eu queria ver do LoL nessa batalha. E também só provou o que a gente já tinha falado no vídeo passado, que a Big Mom nada mais é do que um balão de ferro. Ela é muito resistente por fora e não por dentro. E quanto ao Kid, galera, muita gente falou que o despertar dele não saiu muito da caixinha, até porque nós vemos o Kid usando ferro novamente pra atacar a Big Mom. Ele simplesmente joga todos os ferros que estão ao redor em cima dela. Tudo bem que ele usou dessa vez o magnetismo propriamente dito, transformando a Big Mom em literalmente um imã gigante. Lembrando que isso também respeita o princípio do despertar das paramécias, porque ele colocou o magnetismo em outra superfície ou pessoa que não seja ele. Mas quanto ao poder do Kid, galera, eu acho que tem um potencial muito maior a se explorar. É impossível não relacionar o Kid ao Magneto dos quadrinhos da Marvel, que tem basicamente o mesmo poder, mas o utiliza de uma forma muito mais inteligente do que apenas criar um braço de ferro gigante. Ele mexe inclusive com todo o campo eletromagnético da Terra, então se o Kid fosse seguir realmente todo o potencial de seu poder, ele seria um dos personagens mais poderosos de One Piece. Mas nós sabemos que provavelmente o Oda não faria isso, até porque ele gosta de nerfar personagens cujo poder seria muito mais forte se fosse levado na literalidade. Mas quanto a isso, galera, eu espero que realmente esses poderes do Law e do Kid despertados possam ser utilizados em dupla, até porque essa luta não foi criada à toa pelo Oda. Imaginem se o Law consegue colocar o Ki-Room dentro da Big Mom e o Kid jogar um monte de metais de Kairosek, inclusive do arsenal de Kaido, na Big Mom. Provavelmente todas as armas vão conseguir entrar no corpo dela e causar dano. Isso seria simplesmente sensacional. Um combo de Law e Kid com seus poderes despertados para conseguir perfurar a Big Mom por dentro. E sobre isso das armas é muito interessante, porque nesse contexto, o Yamato tá indo justamente pro lugar onde tá o Kid e o Law nesse momento. A gente viu isso no começo do capítulo. E toda a trama que ela tá passando agora é justamente sobre as armas. Ela quer ir até as armas para que elas sejam neutralizadas e acabem não matando todo mundo dentro do castelo. Isso é muito interessante, porque se o Kid tá puxando todos os objetos indiscriminadamente, ele pode acabar puxando as próprias armas do arsenal do Kaido se for levado realmente o poder dele a sério, em magnitude. Imagina se ele consegue pegar essas armas de Kairosek e usar contra ela. Com certeza ele vai conseguir fazer dano na Big Mom. E a gente quer muito ver o desenrolar dessa batalha e como isso vai acontecer, e a gente quer saber o que vocês acham. Exato, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir e se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos. Ativem o sininho que a gente tá postando de 3 a 4 vídeos por semana e tem live quase toda semana aqui no canal, então não deixe de acompanhar aí. Sigam a gente no Instagram, que lá a gente anuncia quando sai vídeo novo, quando vai ter live, quando a gente vai fazer vídeo de perguntas e respostas pra vocês, que é o @canal Supernovas, que tá aí na descrição. E é isso, galera. Valeu! Valeu!